tarde. Boa tarde. Tá ruim isso aqui. Estão me ouvindo aí? Agora sim. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo ficar até aqui até essa hora. Né? O sábado inteiro acho que foi bem produtivo. Foi um sábado gostoso, a gente aprendeu bastante coisa. E acho que ficou uma experiência bonita. E agora, para finalizar, nós vamos receber aqui 4 entidades. Economia. Todo. Pode soltar. Solta o tambor. A gente vai receber aqui, por ordem alfabética, eu vou falar, a Adriana Ferrari, da FEBAB. O Alisson, da Abrainfo. João, do CRB. E o pessoal chegando aqui hoje. Professor. É a entidade de casa. Eu vou subir aqui, vai fazer uma breve apresentação para vocês. Eu estou com trabalho de casa aqui também, ó. Sentado. Ou no púlpito também, acho que é isso. Passa aqui. Esse aqui, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. Realmente somos guerreiros, né? Sábado à tarde, todo mundo aqui. Na verdade, isso traz um alento para a gente, né? Uma alegria de saber que tem bastante profissional, tem bastante futuros profissionais que estão interessados em discutir a profissão e que estão aqui nesse sábado, aqui compartilhando conhecimento e bebendo desse conhecimento aqui, junto com pessoas que estão aqui também trazendo informação para vocês, tá? Obrigado. Bom, a gente tinha que falar aqui sobre o profissional do século XXI, né? É muito engraçado porque eu, na verdade, comecei durante a semana, eu fui avisado no final da semana passada, né, que eu iria estar aqui hoje, e pela nossa presidente querida Regina, que não pôde estar, e que mandou um abraço e mandou agradecer, inclusive, o convite aqui da FESP e da equipe do Infoco, e que está fazendo o Repense aqui, e agradecer o nosso convite aqui, né, da gente poder estar falando um pouco sobre esse profissional, já que somos entidades de classe aí, e a gente tem feito de tudo para estar contribuindo com a biblioteconomia e com os bibliotecários também, né? Pode passar. Só para falar que, na verdade, eu comecei a falar que a gente estava falando sobre bibliotecário do século XXI, e é engraçado porque o ano passado foi feito um evento no IPEA, em Brasília, e tem um material muito riquíssimo na internet, inclusive se vocês puderem baixar, que é um livro sobre todos os artigos das palestras que foram feitas nesse evento do IPEA, que fala sobre bibliotecário no século XXI, e eles têm também um outro que é sobre as bibliotecas no século XXI, que tem cerca de 300 páginas, mas é um material vasto e muito interessante, e eu peguei muita coisa de lá, até porque a gente não adianta ficar inventando a roda, dá para a gente ficar refletindo em cima dessas coisas que já foram feitas por profissionais também bibliotecários, né? E aí, na verdade, a minha apresentação não é trazer nenhuma solução aqui, ou falar desse profissional do século XXI, é claro que a gente traz algumas coisas, mas de trazer questionamentos também, de trazer perguntas para a gente saia daqui, que a gente não saia só repensando, né, mas saia também refletindo sobre o que a gente tem feito para mudar isso tudo, mudar a nossa história enquanto profissionais bibliotecários e profissionais da ciência e da informação. Então, né, quais são as frentes de atuação que têm sido desempenhadas por esses profissionais desde o surgimento até os dias de hoje, né? O que a gente tem feito tem contribuído para que haja essa mudança, né?
Quais são os impactos e as contribuições dos avanços da tecnologia e comunicação para o fortalecimento da profissão no país? Como as entidades que representam os profissionais estão apoiando as mudanças na atuação? O que se espera da profissão para os próximos 50, 100, 200 anos? A profissão corre o risco de ser extinta em virtude dos avanços tecnológicos, das mudanças de comportamento, presença de profissionais de outras áreas do conhecimento em atividades que antes só eram executadas por profissionais bibliotecários, né? Esse é um fator que a gente tem que ficar super atento, né? Eu, por exemplo, tive fazendo uma disciplina na USP como aluno especial, e é incrível a quantidade, quando eu fiz o mestrado já tinha, mas é incrível a quantidade de profissionais de outras áreas que estão fazendo pós-graduação na ciência da informação. Para vocês terem uma ideia, tinha um biólogo da Amazônia fazendo pós-graduação em ciência da informação, levantando dados sobre a biodiversidade na Amazônia, dentro da ciência da informação. A gente tem administradores, a gente tem muitas profissões. E se a gente for comparar a relação bibliotecário e outras profissões, nós temos muito poucos bibliotecários fazendo pós-graduação. Muito. Que atitudes o chamado bibliotecário do futuro deve tomar para a sua atuação e que atitudes os usuários esperam dos bibliotecários hoje e no futuro? É muito fácil, né, as pessoas que trabalham em biblioteca fazer essa reflexão também, né? O que esse bibliotecário, o que esse usuário espera de nós hoje em bibliotecas ou centros de informações, ou onde nós trabalhamos com a informação ou com documentos, enfim. Pode passar. Aí eu trouxe aqui um diagrama, né, do que eu entendo pelo bibliotecário como um mediador, né? O bibliotecário é um mediador. Ele está mediando dentro do seu mercado de trabalho, que pode ser na área educacional, na área cultural, social e tecnológico. Na área educacional, ele pode estar numa escola, você pode estar numa biblioteca escolar, que hoje está em falta, né? A gente não tem quase biblioteca escolar. Inclusive, o CRB tem feito uma campanha, fez a campanha na Bienal do Livro, que tiveram alunos aqui da FESP, inclusive, que participaram no stand do CRB, sobre biblioteca escolar, que a gente estava divulgando a Lei 12.244, de que até 2020 toda biblioteca tinha, toda a escola tinha que ter uma biblioteca escolar como bibliotecário. Essa lei foi prorrogada, o prazo dela de execução, como tudo no Brasil, quando não se cumpre a lei, a gente prorroga o prazo dela de cumprimento, né? Então foi prorrogada, acho que até 2024, para que ela seja atendida na sua totalidade, né? Que toda a escola tenha a biblioteca como bibliotecário. Não sei se vai ser atendido, mas a gente tem batalhado para isso. Inclusive, o CRB também está fazendo uma nova ação, né? Que nós vamos até a Paulista, acho que no final desse mês, e nós estamos também com apoio das escolas de biblioteconomia da FESP, da Unify e da ECA também, com alunos. A gente vai fazer uma ação grande na Paulista, no domingo, colhendo assinaturas, né? Das pessoas em prol da colocação em prática mesmo dessa lei, né? A gente sabe que o nosso grande problema hoje é com o Estado, né? O Estado é onde existe a maior número de bibliotecas escolares, e a lei não é cumprida, né? A gente elabora uma lei, mas a gente não cumpre a lei, né? E aí, na área cultural também, né? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura, na Prefeitura de São Paulo, trabalho no museu e trabalho com acervo de negativos de fotografias, né? Então, sou um bibliotecário que trabalho não na biblioteca, mas trabalho com acervo de negativos de fotografias, que é um trabalho incrível. O negativo mais antigo que nós tínhamos lá é negativo de vidro, de 1860, e aí fica o convite aqui, se alguém quiser um dia conhecer, é só ligar lá, agendar, que eu terei o prazer de mostrar para vocês. É um acervo riquíssimo. Fica no Solar da Marquesa de Santos, é o Museu da cidade de São Paulo. E tem toda a questão social também, que nós também estamos atentos, né? Que é a questão das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas de bairros. Nós temos até a Bienal do Livro, nós tivemos um stand que foi uma biblioteca modelo,
nós vamos doar, aquilo tudo foi doado para o CRB, os móveis, foi doado um sistema da biblioteca também, foi doado o software da Praxis para a gente. Então, a gente vai fazer um edital e aquilo tudo será doado para uma biblioteca comunitária ou biblioteca escolar. A gente não está definindo esse edital e vai ser doado. Então, eu acho que é nosso papel também, essa questão social. Existe também um outro projeto nosso, que é de fazer um selo para uma biblioteca, um bibliotecário que apoie uma biblioteca comunitária, por exemplo, entendeu? Que ele tenha isso como uma doação de um tempo dele para estar se dedicando a uma biblioteca escolar, uma biblioteca comunitária. Então, é um bibliotecário adotar uma biblioteca escolar como voluntariado mesmo, entendeu? Acho que isso é importante para a gente também, isso é legal. E toda a questão tecnológica que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Que é os avanços da tecnologia e onde o bibliotecário está se inserindo nisso e como ele vai se inserir, se vai se inserir, né? E as parcerias, né? Eu vi isso na outra palestra lá também, que é as parcerias com as profissões correlatas. A gente não tem como a gente escapar disso, né? Ou nós nos unimos, ou nós seremos engolidos por elas. Então, assim, eu acho que cabe uma capacitação do profissional bibliotecário, mas, acima de tudo, é fazer parceria com outras profissões, né? Que também se dedicam à informação, principalmente à tecnologia da informação. Eu acho que a gente tem o dever, a obrigação de fazer essas parcerias. Só assim a gente vai conseguir superar essa questão da tecnologia. Aqui, eu peguei a questão como a gente está falando de competências, eu peguei a questão do chá, né, que a gente acabou de falar também na outra palestra, que é a questão dos conhecimentos, habilidades, atitudes que nós precisamos ter, né. Os conhecimentos é o saber, habilidades, saber fazer, e as atitudes, fazer, né. Então, acho super importante a gente ter hoje em mente a questão do chá, das competências técnicas, das competências comportamentais. A gente observa que a gente precisa muito mais de mudança de paradigmas, de comportamento, do que técnicas, né? As técnicas a gente tem isso por base, que nós aprendemos nas universidades, nas faculdades, e podemos aprimorar isso através de programas de capacitação, de novos cursos e tal. Mas a gente tem que mudar mesmo, são os paradigmas comportamentais. Aí eu peguei da Special Libraries Association as competências básicas, né, de que nós deveríamos ter. O conhecimento no serviço de informação, que são essas técnicas, né? Conhecimento em tecnologia e sistemas de informação, recursos de informação, recuperação e análise de dados de informação, a organização desses dados, informação, ativos de conhecimento, e a ética e informação, né? Que acho que isso está em falta ultimamente, né? Ética, né? Então, as pessoas se escondem atrás de uma rede social e aí o bicho pega, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever, inclusive, a nossa ética pessoal, né? Não só a ética profissional, mas a ética pessoal. E a SLA também dá outras competências que nós devemos ter, que são aplicadas a qualquer outra profissão. Então, qualquer outro profissional tem que ter essas habilidades, essas competências aqui, né, que nós deveríamos ter. Além daquelas técnicas lá, nós temos que ter essas competências aqui também, tá? Que não deve ser estranho para ninguém. Também nós acabamos de ver na outra palestra e provavelmente vocês viram isso durante o dia. Aqui, eu achei essas 5 tendências aqui, da Neide Alves Dias de Sordi, bem interessante, que ela fala sobre as 5 tendências para o bibliotecário no século XXI. Né? As novas tecnologias irão expandir e também limitar o acesso à informação. Né? Ou seja, de novo, a gente vê uma explosão de informação aí, né? Em cima do que já existia, a gente não consegue controlar isso mais, né? É um excesso de informação e você é bombardeado isso o tempo todo, né? E cada vez mais parece que chegam mais ferramentas para que você receba mais informação ainda, né? Então, antigamente você tinha, sei lá, o Facebook, agora você tem o Facebook, você tem Instagram, você tem LinkedIn, você tem o WhatsApp, e daqui a pouco chega mais ferramentas. Então, o tempo todo você está sendo bombardeado. Então, ao mesmo tempo em que você tem acesso
você acaba sendo limitado, porque você não acaba vendo tudo isso, não acaba conseguindo digerir toda essa informação, né? A tendência 2, que é a educação online, né, irá democratizar, mas também modificar a aprendizagem global. Eu acho que a aprendizagem online é sempre um perigo, né? A gente está tendo aí agora experiências de escolas que estão vindo a todo vapor aí com ensino à distância, inclusive de biblioteconomia, querendo colocar alunos aí, 400 alunos de uma só vez para fazer, para participar, fazer um curso de biblioteconomia, que eu acho muito complicado. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que tem coisas, tecnologia que vem para ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado e ver com parcimônia. Tendência 3, né, os limites da privacidade e da proteção de dados serão redefinidos. Então, está muito claro isso também, né? A privacidade é uma coisa que está complicado ultimamente. A gente tem visto isso nas últimas eleições, né? Tendência 4, sociedade hiperconectadas irão ouvir e capacitar novos atores. A tendência 5, a economia global de informação será transformada pelas novas tecnologias. Aqui, eu faço um questionamento, na verdade, falo se são novas competências, na verdade, são competências que são colocadas, mas que já existem, essas competências já existem, na verdade, elas são transformadas, né? São competências que nós já nós teríamos, ou deveríamos ter, e que elas são transformadas, que é o bibliotecário enquanto curador, que é uma palavra que aparece agora, né, que vem das artes, né, que está na moda, que é a curadoria digital, que é o bibliotecário enquanto curador, é uma palavra da moda, né? Enquanto educador, nós somos educadores, há divergências enquanto a isso, tem bibliotecário que não concorda, mas eu particularmente acredito que nós somos educadores. A partir do momento que você está numa biblioteca e que você tem usuários, que você tem que fazer, sei lá, biblioteca escolar, você está lá, você tem uma hora do conto, você tem todo um trabalho cultural em cima, de leitura e literatura em cima desse seu usuário, você passa a ser um educador, né? É óbvio, dentro de de um contexto, junto, se você está numa escola, você tem que trabalhar com o professor, né? Óbvio. Enquanto um filtro e conector, né? Que é você trabalhar selecionando aquilo que você vai passar para o seu usuário. Um facilitador experimentador, sendo uma extensão, né? Trabalhando com as redes sociais, e trazendo novidades para o seu usuário, né? Enquanto guia, que se utiliza o tráfego digital, as opiniões dos usuários, para você fazer mudança na sua biblioteca, no seu centro informacional, e saber aquilo que o seu usuário está precisando, o que ele quer e o que ele necessita. Aqui é do Leonardo Fernandes Souto, as competências das competências, né? Que é a identificação de necessidades informacionais. De novo, volto a frisar que isso aí é inerente ao profissional bibliotecário, né? Então, a gente tem isso na formação, que é a localização, análise, seleção, organização, síntese, armazenamento e disseminação da informação, estruturação e gerenciamento de banco de dados, relacionamento com partes interessadas, elaboração de fontes de informação, sistematização de fluxo e mapeamento de processo. Isso está muito dentro da gestão da informação e do conhecimento e de processos, que eu vou falar depois para vocês na sequência, que também são termos que está no novo bibliotecário, nesse bibliotecário do século XXI, né? Que é a gestão da informação, do conhecimento, a inteligência competitiva, tudo isso está dentro do novo escopo desse bibliotecário do século XXI. A preservação da memória institucional, a estruturação de ambientes de mineração e aprendizagem, interação e aprendizagem, e a produção e registro do conhecimento. Aí tem uma definição aqui do que seria a gestão da informação e do conhecimento, né? Pode passar. Aí, ainda nesse livro do Leonardo, ele traz, com essas competências, onde estamos, né? Então, a gestão do conhecimento, da informação, a inteligência competitiva e a gestão de processos, com isso, né,
O Leonardo dá exemplo de profissionais que estão trabalhando com formação em biblioteconomia. Na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, nós temos profissionais bibliotecários trabalhando lá dentro. Nós temos na TKN Brasil, nós temos na Biolab Farmacêutica, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, no Instituto de Tecnologia de Pernambuco, na Transcar, na Deloitte, na Natura, na ProQuest, na Excelver, tudo trabalhando com inteligência competitiva, gestão do conhecimento, da informação e gestão de processos. Então, esse é o novo profissional. E são pessoas que, inclusive, não estão só trabalhando na área da biblioteconomia, mas as pessoas já têm outra formação, junto com tecnologia e toda a questão da gestão do conhecimento. E esses são os novos termos, né, que a gente tem visto na literatura também, que são as novas competências, né, perguntas se são as novas competências ou novas terminologias do profissional bibliotecário, né, que é o Big Data, o Cloud Computing, o Blockchain, a inteligência artificial, a internet das coisas, são novos termos que estão por aí e que a gente tem que procurar saber, tem que saber, ter informação sobre isso, se capacitar, porque só assim a gente vai começar a mudar os rumos da nossa profissão. Não adianta a gente ficar parado, reclamando, né? Porque eu acho que a gente tem um estigma, né? O bibliotecário tem um estigma, né? Da gente ficar muito quieto no nosso canto, atrás da nossa mesinha, na nossa biblioteca, vendo o bonde passar, dando tchau e reclamando, né? Eu acho que a gente tem que começar a tomar pé da história e sair para a luta. Não adianta a gente ficar reclamando, não. É aquilo que a Fernanda, né, estava falando, né? O que a gente tem feito para mudar? A gente só reclama, a gente só aponta falhas, defeitos, ou a gente tem feito alguma coisa para mudar toda essa estrutura que está aí? Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a formação do bibliotecário, né? A Valentim fala assim, a formação profissional baseada em currículo precisa ser amplamente discutida. O modelo precisa ser compreendido para, então, a partir disso, ser reconstruído. Que é uma outra coisa, né? A professora Valéria, acho que falou disso, né? Que é o processo de formação do bibliotecário, né? Os currículos também precisam ser revistos à medida do possível, e tem que ser visto isso com a comunidade, tem que ser visto isso com as instituições de classe, até para que a gente não possa exigir... É claro que a universidade é só um aporte profissional, né? Você não vai sair daqui com a estrutura completa, né? Você sai daqui com a base. Eu sempre falo isso, né? A universidade é a base para você sair e batalhar lá fora. Ela não vai te dar todo o suporte, tudo aquilo que você precisa, né? Depende mais de você do que da universidade e do que dos professores. Depende de você. Aí, ele traz aqui algumas universidades e algumas disciplinas que estão sendo dadas nessas universidades relacionadas à tecnologia da informação. Pode passar. Aqui é o mercado de trabalho, né? Onde o bibliotecário pode estar inserido, que é uma árvore que nós fizemos, inclusive foi para a Bienal isso aqui, que são bibliotecas escolares, as câmaras, cartórios, bibliotecas públicas, enfim, a gente tem muito lugar para atuar, né? O que a gente precisa é ir lá se impor e mostrar para que aqui a gente veio. Aí eu trouxe essa imagem aqui, né? Que a gente não pode se sentir perdido. A gente tem que ir atrás da unidade, né? Que é a questão de estarmos unidos cada vez mais. Não adianta a gente querer sair da onde Don Quixote, não. A gente tem que se unir mesmo, procurar as associações, procurar nossas entidades que somos ligados e correr atrás. 2 é a formação, a questão da formação, né? Revisão de currículos, tal, capacitação. O 3 é reinvenção, nós temos que nos reinventar a cada dia. Eu acho que a nossa profissão pede isso, né? Eu acho que motiva, inclusive, a gente tem que estar se reinventando, tem que estar se capacitando. O fato de vocês estarem aqui hoje é busca de novas informações, em busca de novo conhecimento. E a capacitação. O 5 é a construção da imagem, né? Essa outra coisa também, a gente precisa deixar de se vitimizar um pouco, né?
de achar que somos coitados, que é uma profissão que não é reconhecida, que ninguém vê o bibliotecário dessa forma, que não vê daquela forma. Vamos construir a nossa imagem também, né? Como que a gente passa a imagem da gente? Então, assim, se você quer que alguém te respeita, você não pode passar uma imagem de coitado, né? Você tem que se impor e mostrar os seus conhecimentos, mostrar a sua formação, mostrar aquilo que você é capaz de fazer. Aí o 6, as parcerias, né? Que é a questão que eu já tinha colocado anteriormente, que é a parceria com outras profissões, né? Isso é inevitável, a gente tem que fazer mesmo. E o 7 é a reflexão, né? É a reflexão de onde nós estamos, para onde a gente vai e o que a gente quer, e onde a gente quer chegar, né? E os órgãos de classe, né, pessoal? Acho que a gente tem que cada vez mais estar aliado aos órgãos de classe. Eles estão aí para representar vocês. As associações, as federações, o sindicato, estão aí para representar vocês. Então, acho que tem que ser procurado, tem que discutir, tem que sentar e conversar. Uma outra questão é a nova lei trabalhista, né? Eu acho que nós já estamos passando por uma dificuldade que as bibliotecas têm sido desmontadas, isso é uma realidade, os profissionais têm sido mandados embora, têm sido demitidos e estão tendo que abrir microempresas, né? E aí não é abrindo como a Andressa se colocou no caso de que ela quis, os profissionais estão abrindo microempresa por necessidade, porque são demitidos e vêm na necessidade de ir atrás de uma microempresa. Até porque as empresas, elas estão contratando como terceiros, né? Empresas terceirizadas. Os profissionais, eu acho que é o futuro, né? Com essa nova lei, inclusive, acho que é o futuro. Você não vai ser contratado mais por CLT, você vai ser contratado com uma microempresa. Acabou, Eu acho que agora é abrir a microempresa, ter nota fiscal e trabalhar para o cara. Eu acho que esse é o caminho. Pode passar. Aí, estou falando da lei, né? Da criação da nossa profissão de 1962, que é a Lei 4.084. Pode passar. É legal porque a classificação brasileira de ocupações, ela traz uma descrição muito mais ampla da nossa profissão do que a lei de 62 coloca, né? Então, ela coloca que para o bibliotecário, né, que pode ser biblioteconomista, bibliógrafo, cientista da informação, consultor de informação, especialista de informação, gerente de informação, gestor de informação, né, que disponibiliza a informação em qualquer suporte, gerencia unidades como biblioteca, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente, desenvolvem recursos informacionais, dissemina informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração de conhecimento, desenvolve estudos e pesquisas, realizam difusão cultural, desenvolve ações educativas, podem prestar serviços de assessoria e consultoria. Aqui são os números que nós fizemos nos últimos 10 anos de registro no Conselho Regional de Biblioteconomia, e os números são alarmantes, né? Porque a gente tem uma quantidade gigantesca de profissionais que estão cancelando o registro, né? Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos 133 registros definitivos e 281 cancelamentos. O CRB está tendo esse ano um ano muito complicado. Quando eu falo isso, falo de receita, porque o CRB vive de receita das anuidades. Então, assim, a gente está tendo que... A gente praticamente não fez nada esse ano, e o ano que vem já fomos avisados pela contabilidade de que a gente também não vai ter dinheiro para gastar. Assim, não tem dinheiro para fazer nada. O dinheiro do CRB hoje é quase que, na sua totalidade, 70% é pagamento de folha de funcionário, né? Porque você sabe que cada funcionário ele tem um salário, mas a gente paga dobrado, né? Porque os encargos é praticamente o dobro daquilo que a gente paga. Então, assim, é um ano bem complicado no Conselho. Está sendo um ano bem complicado, provavelmente deve ser nas outras associações também, em todo lugar está sendo um ano complicado. O que é isso, né?
Mas, e aí vocês veem pelos números, né? Então, eu coloco isso, né? A nova lei trabalhista, crise, desemprego, encerramento de atividade de biblioteca, isso a gente sabe que tem acontecido. As universidades têm mandado profissionais embora e têm colocado um profissional para coordenar, às vezes, 2 ou 3 bibliotecas. E é uma coisa assim que a gente está tentando achar parâmetros, mas não existe lei que parametriza isso. Não existe. As pessoas até nos recorrem, os profissionais, mas assim, não existe. A gente pode tentar ir por outro lado. Você pode fazer uma visita, mandar o fiscal fazer uma visita na biblioteca e, tipo, o criminoso, será que ele não contempla? Você tem que pegar ele de outra forma. Então, você vai na biblioteca, o fiscal vai até lá na faculdade para ver se não tem uma outra coisa que ela pode encaixar, entendeu? Mas não existe nada que a gente possa fazer, infelizmente. A gente está tentando, junto ao Conselho Federal, fazer com que se muda, que a gente crie parâmetros para as bibliotecas universitárias, principalmente. Essas são as que mais estão sofrendo. Que os grandes grupos, inclusive, estão comprando as universidades, né? E, às vezes, tem uma universidade aqui, que é um grupo gigantesco, que acabou de comprar várias universidades. Então, assim, ele acaba fazendo isso. E, muitas vezes, o profissional bibliotecário ele tem que ficar em 2 cidades. Não é só em 2 bibliotecas, mas em 2 cidades diferentes. Sobre bibliotecários e bibliotecas, eu encontrei esse texto da Melanie, que já foi do Georges Pompidou na França, e hoje ela é coordenadora da rede de bibliotecas públicas de Bordeaux. Ela fala que é preciso dessacralizar a biblioteca, tornar a dimensão divertida e prazerosa, criar ecos e cruzamentos entre as propostas culturais e documentais, para que um adolescente que venha jogar videogame possa trazer, talvez, deixar a biblioteca com o Conde de Monte Cristo. Lembremos-nos que a biblioteca não é um lugar, mas, sobretudo, uma organização dotada de missão da democratização e acesso ao conhecimento e à cultura. É lindo, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática, né? Eu venho, por exemplo, do SESC, né? Eu trabalhei uma época no SESC, e o SESC tem essa coisa, né? Você trabalha numa biblioteca, eu comecei assim, trabalhando numa biblioteca que estava passando filme, estavam umas pessoas mexendo no computador e fazendo leitura. Eu acho que é uma biblioteca viva, né? Exatamente isso, dessacralizar, que eu trabalho em museu e eu uso muito esse termo em museu, né? Às vezes, existe tanto museu vivo, né? Eu participei da semana do Encontro Paulista de Museus, e se fala muito nisso, né? Do museu vivo, né? De tirar aquela coisa de entrar no museu achando que você está entrando dentro de uma capela, né? Precisa colocar vida nisso, isso atrai as pessoas não querem mais essa coisa, e acho que faz parte disso também, né, de você tirar um pouco dessa coisa de ficar no individualismo, né, a gente tem que comentar, tem que fazer acontecer. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Gente, obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá ali o meu e-mail, se vocês precisarem de alguma coisa, o CRB está lá de portas abertas para vocês, sempre para discutir. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque, assim, é uma angústia minha, né? A gente, por exemplo, eu fiz recentemente, através de uma agência de e-mail que a gente tem lá, que a gente faz o disparo dos nossos boletins e tal, nós enviamos 4.800 e-mails aos bibliotecários, enviando o Bob News, por exemplo, que é o boletim eletrônico do CRB. Apenas 500 desses abrem os e-mails. Desses 500, 30 leem os e-mails. E aí o pessoal encontra com a gente e fala assim, o que o CRB faz para a gente? Mas a pessoa não abre um e-mail para ler um boletim do conselho e não sabe o que o conselho está fazendo. Nós fizemos recentemente, está sendo feito, a revisão do Código de Ética pelo Conselho Federal. E foi aberta a discussão do Código de Ética. Nós marcamos e mandamos por e-mail convite para todos os profissionais que quisessem estar lá para discutir. Não foi nenhum profissional, nem de São Paulo. Então, assim, a gente está lá, gente, de portas abertas, a gente quer discutir com vocês, até para que não seja nada imposto, e a gente ainda estamos num país democrático, não sei o ano que vem, mas a gente está lá de portas abertas, tá? Obrigado, viu?
Obrigado, João. Agora, Adriana Ferrari. Salva de palmas, por favor. Bom, tendo mão. Bom, a entidade já chegou. E a entidade é a presidente da FEBAB. Bom, primeiro agradecer, né, o convite. É um prazer estar com vocês aqui, nesse sabadão. E acho que tinha a nossa colega que fez lá, falando sobre, né, o que o bibliotecário vê, que não vê, como que ele se vê. Acho que um pouco da diferença das coisas é o que mostra essa sala, né? Eu acho que para a gente ser um profissional que, de fato, possa agregar valor para a nossa sociedade, eu acho que não pode ser das 8 às 17, com 2 horas de almoço, e sábado, domingo, feriado, afinal de contas, eu tenho vida pessoal, aí não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Então, acho que esse também é um tempero que, para as áreas de humanidades, a gente precisa levar em consideração quando a gente abraça, né, essa área. E também acho que fiquei triste com aqueles posts lá, antes de falar. Acho que quem não gosta da área tem que ir embora, gente. Tem que ser feliz, porque senão as pessoas... A gente fica nessa de, ai não, olha a biblioteconomia, ai não, cara, vai embora, vai ser feliz e deixa a gente ser feliz também, inclusive o usuário, né? Vai ficar mó feliz. Bom, a FEBAB, eu não me preparei muito como o nosso colega ali, ainda bem que ele veio com todos os, né? Então, tá. Mas assim, vou falar algumas coisas, e no final eu vou falar do meu pensamento sobre o bibliotecário do futuro, contemporâneo. Então, a FEBAB tem trabalhado há 60 anos no advocacy, né? Vocês sabem o que é essa palavra, sabem o que ela significa. Podemos traduzir como promoção e defesa de uma causa ou ativismo. Advocacy é mais do que um like no Facebook. Advocacy não é falar, ai, que legal, vai, né? E uma coisa que você falou, João, é assim, eu gosto dessa frase, o que a FEBAB está fazendo com isso? Aí eu pergunto, gentilmente, você é associado da FEBAB? Não. Então, assim, o advocacy é você se comprometer com uma causa, estar na causa e trabalhar pela causa, em que pese divergências de pensamentos, né? Que claro que a FEBAB é um coletivo, que a gente busca ter uma sinergia, claro, você não vai montar uma chapa com o PMDB, quer dizer, você não vai montar uma chapa com gente que não se alinhe com você, mas as pessoas pensam diferente, graças a Deus, né? Então, a gente é um coletivo, e esse coletivo que vai dando a bossa, o tempero e o que a gente vai, nosso norte. Então, a gente trabalha por mais e melhores bibliotecas, eu acho que isso é a grande questão da FEBAB. E, na outra mão, quando a gente fala em defesa de biblioteca, a gente tem que falar de o que nós estamos falando de biblioteca, do que a gente entende que é biblioteca. E, para nós, bibliotecas são portas abertas de infinitas possibilidades, né? E, para tanto, o elemento principal dessa biblioteca não é as coleções, não são as coleções, né? São as pessoas. Então, isso faz toda a diferença. E quando a gente fala isso, a gente tem todo um programa de educação continuada que se faz por meio das nossas comissões, primeiro das nossas associações, porque nós somos filiados, né? Temos várias associações em todo o Brasil, graças a Deus, estamos abrindo. A ideia é que se abre em cada estado, algumas fecharam, mas vocês viram até o relato da Jéssica, ela é de uma associação que é bem atuante de Santa Catarina, então por isso que a gente é uma federação, para poder ter essa ramificação. Então a gente tem as nossas associações, a gente tem as nossas comissões, os nossos grupos de trabalho, comissões de biblioteca escolar, das bibliotecas prisionais, que muitos aqui conhecem a Kátia. A gente tem das bibliotecas universitárias, que é o elo mais forte da nossa corrente do Brasil, é a biblioteca universitária, onde tem mais postos de trabalho. Então, as bibliotecas universitárias, a gente tem grupos de estudo de bibliotecas públicas, de acessibilidade, vamos montar agora um de enfoque de gênero, e também temos o pessoal dos institutos federais que está se agregando com a gente. Então, e, além disso, a gente monta os nossos eventos, né? Os eventos
que, na verdade, dão a sustentabilidade da FEBAB, mas também é um momento onde a gente coloca um farol, quer dizer, para onde a gente está entendendo que deve ir. E os nossos cursos em AD, os nossos cursos presenciais em AD, e a gente tem uma vocação também para a produção de materiais, como o livro do Lenx, que foi uma tradução da FEBAB, que nós fizemos, e esse daqui também é um outro exemplo, que tem a nossa colega aqui, que ajudou na diagramação, a Adriana Souza, que fez a tradução, que a gente, como a gente está ligado à IFLA, que nós somos o braço brasileiro da International Federation of Library Association, a gente também quer reverberar o que a gente vê na IFLA para cá. Tá? E em sendo da IFLA, a gente tem trabalhado alinhado às pautas da IFLA, e uma pauta que a IFLA vem trabalhando já há alguns anos é a Agenda 2030, que acho que todos já ouviram falar, certo? Quem não ouviu falar? Fale agora ou cale-se para sempre. Bom, a Agenda 2030 é uma agenda, né, que vem dos Objetivos do Milênio, mas que, na verdade, é um acordo que não é só de governo, capitaneado pela ONU, mas também governo, sociedade civil, as universidades, um acordo para quê? Para dizer que nós precisamos de um mundo sustentável e de um mundo mais igualitário, mais humano, mais justo. Por quê? Porque o modo de produção que a gente que vem sendo empregado, as pessoas vão continuar super ricas, só que vai ter um detalhe pequenininho que o planeta vai acabar. Então, quando eles perceberam que o planeta ia acabar, eles acharam melhor falar, opa, vamos pensar diferente? Então, na verdade, é isso, é toda uma questão política, ninguém é ingênuo para achar que não, mas que culminou num acordo internacional e que a IFLA fez todo um advocacy para que, dentro desse acordo internacional, as bibliotecas pudessem aparecer de alguma forma. Tá? Então, em 2004, foi feita a Declaração de Lyon, que mostrava que, se os países estão pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas tenham oportunidades, as pessoas não tenham miséria absoluta, emprego, etc., 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 tinha uma ferramenta importantíssima, que seria a informação. Que antes da IFLA fazer esse advocacy na ONU, isso não estava sendo discutido nos objetivos do milênio e foi incorporado dentro da Agenda 2030. Então, as bibliotecas, elas estão comprometidas até o último fio de cabelo, porque está dizendo o seguinte, que se você tem informação relevante no tempo certo, isso muda a vida das pessoas. Né? Quem de nós já não passou por uma situação do tipo... Um colega, você está lá batendo cabeça há 6 meses para um problema, um cara chega e fala, olha, por que você não tenta lá? Você fala, nossa, se eu tivesse feito isso antes, eu não estava aqui batendo cabeça, eu teria resolvido. Então, a gente sabe que a informação segura, precisa, no tempo certo, transforma a vida. E onde que está essa informação? Quem pode ajudar a sociedade a chegar nessa informação? São as bibliotecas, que nós somos uma rede muito grande, vamos dizer, no Brasil nós não somos uma rede tão grande assim, mas no mundo a gente é uma rede muito grande de 320 mil bibliotecas públicas e mais de 1 milhão de bibliotecas das outras tipologias. Então, quando a IFLA vai para a ONU para fazer o advocacy, ela está falando de uma rede poderosa de informação que pode contribuir. E a gente, particularmente, acho que aqui a gente na FEBAB, a gente não só segue a IFLA porque é uma diretiva da IFLA, como a gente também acredita, porque o que o nosso colega falou agora sobre um pouco do panorama, aí é muito isso, quer dizer, a biblioteca é um organismo extremamente importante para a sociedade, mas a sociedade não reconhece esse organismo, porque principalmente nos países da América subdesenvolvidos, ou se quiserem falar, como ela falou, emergentes, né, mas da América Latina e o Caribe, eu não falo emergente porque no último relatório que foi publicado, vocês sabem que assim, a Agenda 2030, quando os países assinam o acordo, existe um monitoramento, né, da ONU para saber exatamente a história da lei ali. Quer dizer, eu falo que eu vou acabar com a miséria absoluta. Tá, mas como? Né? Então, há todo um monitoramento desses objetivos.
Na América Latina e no Caribe existe a CEPAL, que é um órgão da ONU, então todo ano tem um fórum, e este fórum, os países da América Latina e do Caribe, eles são convidados a mostrar os seus informes voluntários. Por que informes voluntários? Porque a ONU não manda, ela não é chefe do Brasil, do país. O Brasil, por exemplo, ele está dentro da ONU, mas ele não é, não tem uma coisa de mandar. Então, é um reporte voluntário, porque o país vai dizer o que ele fez. E eu tive a oportunidade de estar nessa reunião, né? E a gente até fez um advocacy que eu vou contar para vocês, mas primeiro dar essa informação que a gente esteve lá, foi abril, né, Adriana? Em abril. E nesse evento, a CEPAL havia feito todo um mapeamento da situação dos países, do desenvolvimento desses países, e nós, da América Latina e do Caribe, nós somos a região mais desigual do mundo. Nós não somos a mais pobre, mas somos a mais desigual. Então, é um dado que a gente tem aí, gravíssimo, e considerando que este relatório, ele é fruto da análise das ações que estavam vindo em curso há 3 anos atrás, de governo, né, do nosso governo aqui no Brasil, por exemplo, governos que tinham uma preocupação social. Então, agora vocês imaginam, o próximo relatório voluntário, informe voluntário, que vai pegar o golpe, né, vamos falar francamente, né, vai pegar o golpe e o que virá de resultados do Brasil e também dos outros países, porque a gente também está vendo que a América Latina também, a gente está infelizmente não está, a gente não tem muito com quem se espelhar, né, está todo mundo sofrendo um pouco. Bom, então, a gente faz esse advocacy para a Agenda 2030, razão essa que em 2017 nós escolhemos para o nosso Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, o CBBD, que é o congresso, que é o maior congresso profissional da área, quer dizer, tem outros congressos, né, que são congressos mais acadêmicos, mas o CBBD, ele tem essa característica de ser um congresso profissional, onde reúne todas as tribos da biblioteconomia. Essa é a nossa intenção. E esse congresso a gente fez sendo da agenda, até para poder colocar na vida dos bibliotecários a Agenda 2030, para a gente também começar a falar sobre essa questão de que você precisa, sendo bibliotecário, estar engajado politicamente no lugar que você está, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei 8 anos no governo do Estado de São Paulo, eu sou funcionária da Universidade de São Paulo, o trabalho da FEBAB é um trabalho voluntário, está aqui a Adriana, que também é da nossa diretoria, então a gente tem o nosso trabalho, eu sou da USP, e eu fiquei 8 anos trabalhando na Secretaria de Cultura, tive a felicidade de fazer a Biblioteca São Paulo, muitos de vocês já conhecem, a Biblioteca Vila Lobos também foi projeto meu, e eu também era a coordenadora do sistema estadual. E quantos profissionais que a gente conversava, que chegava com a gente, falava, então eu preciso fazer curso, eu preciso isso, eu preciso modernizar minha biblioteca, porque minha biblioteca está horrível, o prefeito, não sei o quê. E eu falava, tá bom, mas quem é o seu prefeito? João da Silva. Tá, mas que partido ele é? Não sei, é tanta sigla, né? Nossa. Não, mas espera aí. Você não sabe que forças estão regendo a sua cidade? Quer dizer, você é o bibliotecário do município, você é o cara, vamos dizer assim. As pessoas estão assim, se descolam completamente, como se a biblioteca fosse uma coisa desconectada da sociedade. E principalmente uma biblioteca pública municipal, as pessoas, muitos, não eram um, dois, não, eram vários bibliotecários, né? Que não se envolvem. Não, sabe como é que é? Bom, então a biblioteca vai morrer. É simples assim, né? Então, por isso que a gente entende que essa pauta da Agenda 2030, que é 2030, temos, então, espero que a gente não adie mais, porque já foi adiado, porque, na verdade, os objetivos do milênio era para 2015, então foi adiado para 2030, que a gente possa entender a nossa contribuição dentro desse papel. E a gente, como resultado, até para que a gente pudesse preparar, como diz, né,
né, avisar os russos, né, o que é essa história da Agenda 2030, a FEBAB acabou traduzindo o material da IFLA. Você pode até passar para a gente ter assim, acesso e oportunidade para todos, pode passar. Tem uma... Não, é bem mais... Pode ver que está citado, sabe? Que a gente traduziu para mostrar como que as bibliotecas podem contribuir com a Agenda 2030. Pode passar. Vai. Vai com fé. Vai com fé. Aí, volta. Isso aqui, esse material que a gente fez todo um trabalho, que a gente fez o Esquenta CBBD, para mostrar para as bibliotecas como que elas poderiam se engajar. Porque fala, poxa, uma Agenda 2030, uma coisa da ONU, como é que a biblioteca, em os seus pequenos projetos, poderiam se envolver? Então, nós fizemos isso, pode passar, traduzimos, e o resultado do nosso CBBD foi que nós tivemos muitos trabalhos contando projetos e programas das bibliotecas públicas, escolares, universitárias, comunitárias do Brasil inteiro, mostrando projetos alinhados com a Agenda 2030. Pode passar. E aí a gente fez um caderno de exemplos brasileiros que a gente chamou de Bibliotecas por um Mundo Melhor, que a gente vai publicar ainda esse mês, mostrando... fazendo uma amostra desses projetos para poder incentivar, porque a gente acredita que a Agenda 2030 é um advocacy que a biblioteca pode fazer localmente, onde ela está. Quer dizer, ela pode suscitar essa discussão para dizer, eu apoio os objetivos, ao invés de chegar para um prefeito ou para um diretor e falar, não, eu preciso de recursos mas e se engajar, porque os municípios, né, têm compromissos com a Agenda 2030. Eles têm compromissos e muitas vezes eles não veem a biblioteca como... Aliás, eles não veem não, né? Eles nem lembram, né, da biblioteca que possa ser. Então é o bibliotecário que tem que fazer colocar essa luz, mas ele também precisa estar engajado, ele também precisa saber do que ele está falando. E nessa linha, o que a gente discutiu? E aí eu vou falar um pouco da história do que eu penso do profissional. Eu penso, sinceramente, que o profissional bibliotecário, eu tenho uma questão, quando a gente fala muito de inovação, mas eu acho que é uma coisa pessoal. Porque por que eu digo isso? Porque eu acho que nós precisamos, para a nossa formação, de fato, entender que a gente é um ser político. É isso que eu acho, entendeu? E que de nada adianta você fazer um curso de biblioteconomia se você também não traz uma reflexão. E outra coisa clássica, ler e entender o que você lê. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando eu vejo bibliotecários, né, que não defendem a democracia, eu acho que alguma coisa está fora da ordem, né? Fora da nova ordem mundial. Então, eu não consigo avançar em pensar em outras habilidades e falar, olha, você tem que manejar as tecnologias, que, aliás, eu acho que a biblioteconomia cometeu um grande erro. Ela quis seguir as tecnologias e abandonou as disciplinas humanistas. Então, quando a tecnologia muda e cai tudo por terra, o bibliotecário ficou sem nada, entendeu? É a história de você aprender sabe, se você aprendeu só COBOL na vida, porque qual a diferença do engenheiro, né? E o cara de sistemas? Ele aprendeu a desenvolver o COBOL, mas quando mudou o COBOL, o modelo mental dele fez com que ele desenvolvesse hoje o smartphone que está na sua mão. Só que nós não, nós abandonamos as nossas disciplinas humanistas, nós entendemos que então o computador a gente abraçou, beijou na boca os analistas e queria ser igual a eles, e ficamos sem nada. Essa é a minha. Então a gente ficou despolitizado, ficamos sem caldo, né? E ficamos sem chão. Então agora, quando eu vejo que as pessoas não entendem que a biblioteca tem que ser um direito, que é o espaço democrático, né, de ideias, aí você vai dizer assim, mas se a gente está numa democracia, a gente pode lutar pela ditadura. Não, a gente não pode lutar pela ditadura numa democracia. E eu vejo o bibliotecário falar isso. Então, assim, para mim, o profissional contemporâneo é aquele que lê, que entende o que ele lê, que defende a democracia e que entende o que é a biblioteca e respeita o que ele jurou lá. Esse é o profissional que eu acho. O restante, gente, se adquire. Agora, essa formação,
Eu acho que não é, eu não sei se é a universidade que dá conta, porque depois fica tudo na conta do curso. Então, não, gente, nós temos uma sociedade que não lê, que não é leitora, nós temos índices assombrosos de analfabetismo funcional, e eu acho que se a gente não conseguiu, se a gente não foi o leitor na vida, eu não fui uma leitora desde criança, eu fui uma leitora tardia, tá? Embora minha casa fosse uma biblioteca, meu pai é argentino, ele era, mas assim, de literatura eu acabei me interessando depois, mas você tem que correr atrás do prejuízo, né? Tem que correr atrás do prejuízo desta matéria, de entender, então, assim, o papel que você tem na sociedade. E a gente lutando também na questão política, só para dar um dado, a FEBAB conseguiu colocar dentro do fórum, lá na CEPAL, uma coisa inédita, que até a IFLA, que nós abrimos a porta, eu fiquei meses atrás do pessoal da CEPAL aqui Brasil, porque eu entendi, quando eu falo estou falando da diretoria da FEBAB como um todo, que a gente precisava buscar aliados, porque a coisa não adiantava, porque assim, as pessoas falavam assim, não, temos que ir lá falar com o governo, vamos lá falar com o ministério. Gente, que governo? Então, sinceramente, nos momentos que nós passamos, eu poderia falar com o governo. Claro, teve situações que não era difícil ir falar no ministério. Não era tão difícil assim. Eu conhecia até os acessos e as pessoas. Só que eu não queria. Eu achava que a FEBAB ia se expor. Por quê? Porque nada estava sendo colocado. Então, a gente ia servir de quê? De foto para dizer, olha, a FEBAB está aqui falando e vendo os programas que não existem. O nosso Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está falido. Né? Adriana, era uma maravilha? Não era uma maravilha, mas a gente tinha interlocutores, a gente tinha um lugar para lutar. Hoje a gente não tem nada. Né? E a perspectiva que se descortina, eu até coloca sendo... pode passar mais um pouquinho, assim, eu quero só falar uma coisa. Pode passar? Para aí. A perspectiva que se descortina é muito grave, gente. É gravíssima. Então, assim, sinceramente, eu fico assim... quando saiu a lei da de leitura escrita, né? Inclusive ela saiu sancionada, a gente estava no Senabraille. Eu não fico feliz. Eu vou ser muito franca para vocês. Eu sei que é uma coisa importante, eu também lutei por aquilo, mas no momento que sai no governo Temer, eu não fico feliz. Eu fico até desconfiada. Eu falo, o que eu não li direito, que eu não entendi lá, que o cara entendeu e assinou? Porque eu fico desconfiada, entendeu? Porque a democracia está em jogo, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Né? O que nós temos que fazer? Né? Não que as coisas técnicas que a gente faça não sejam importantes, né? Até a colega eu achei interessante, ela começou a colocar uma série de coisas, mas na verdade eram coisas que você mesmo disse, vamos dizer assim, são as coisas tradicionais da biblioteconomia que você consegue fazer, que ainda são atuais, porque às vezes as pessoas ficam buscando uma grande inovação, mas na verdade a inovação está na relação, né? Está no encontro do que no seu fazer, às vezes eu penso assim. Então, só para concluir, porque eu já falei demais, é isso que eu penso, gente. Eu acho que a gente precisa de gente que venha, né? Desculpe. Aqui é a nossa nota, eu não sei se vocês chegaram a ler, nós divulgamos no Facebook para deixar muito claro o posicionamento que a FEBAB persegue, que é isso, né? Que é pela democracia, que é pela questão dos direitos humanos. Não dá para falar em nada se a gente não defender, né? Não fomos nós que vamos defender os direitos humanos, não fomos nós, as bibliotecas e bibliotecários que sejam humanizados, que acreditem de fato, que não fiquem só no jargãozinho, a biblioteca transforma a vida, não, que isso tem que ser um exercício diário, cotidiano. Vocês têm que acreditar. Se não acreditar, tem que procurar outra profissão. Né? Porque ele também colocou outro panorama. Nós não temos uma profissão de vocação. Né? A gente se apaixona. Né? E muitos não se apaixonam, mas eles passam no concurso. Entendeu? Aí eles passam no concurso, né? Aí é isso, né?
Então, difícil. Agora, se tem uma coisa perversa do governo de tirar as leis, os direitos trabalhistas da gente, por outro lado, eu não sei como é que vai ser a nossa profissão, porque eu tenho conversado com alguns colegas que dão aula, né? E vê um perfil muito assim, da pessoa tá ali porque ela quer um concurso, mas não está se encontrando ali. Então, agora vai ser também uma chacoalhada, porque quem não tiver isso como uma verdade sua, né? Que é isso mesmo, eu acredito, eu vou lá, tal, não vai se engajar, né? Quer dizer, não vai conseguir se engajar, né, neste mercado de trabalho, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar, né? Acho que a gente pode ter um debate e convidar vocês todos. Põe a última transparência, acusa a idade. Caraca! Para você, essa pegou no fígado. Então, de vocês também se agregarem, porque eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que estar juntos, a gente tem que lutar pelos direitos. Seja, se você... A gente tem aqui o conselho, tem outras possibilidades, mas assim, você precisa se engajar. Sozinho, para transformar, né? Porque também eu brincava com o pessoal achava assim, que um dia, eu vou falar das bibliotecas públicas, porque as que eu trabalhei mais tempo, agora embora eu seja da USP, né? Agora. Então, o prefeito não vai dormir, acordar e falar, nossa, hoje eu estou com uma vontade incontrolável de modernizar a biblioteca pública. Isso não vai acontecer. Então, tem que ser uma coisa provocada. Claro, tem alguns prefeitos, algumas exceções, que claro que não passaram por São Paulo, quer dizer, pela cidade aqui, que ultimamente o negócio está feio aqui na cidade, mas que a gente que tem que mostrar. E a gente vai mostrar isso também com força, que nem agora o colega disse, nós vamos fazer uma ação na Paulista. Se não aparecer ninguém na Paulista, por que vão atender a nossa demanda? Entendeu? Então, essa coisa de... Então, é a sua área? Você abraçou ela? Abracei. Então, a gente precisa dedicar um pouco do tempo para além do nosso trabalho, vamos dizer assim, ordinário, de que dá o nosso ganha-pão, tudo isso. Para além disso, a gente também tem que ser. E outra coisa, para finalizar, sobre a questão da empregabilidade. E aí eu vou dar um testemunho também, que tem me deixado muito preocupada. A postura, assim, muito na caixinha, muito burocrática, acho que essa é a melhor palavra. A postura burocrática dos nossos colegas estão queimando os novos postos de trabalho. Por quê? Uma universidade, se ela entende, se ela está, como ele disse, a própria universidade pública, eu também sinto isso, que se vão terminando os bibliotecários, não se contrata os bibliotecários, contrata outra profissão. A pergunta é, por quê? Porque nós estamos fazendo a gestão das coleções, que antes eram físicas e agora são na curadoria digital, mas são coleções. E muitas coisas que a gente faz, gente, a gente tem que encarar isso. As pessoas não precisam da gente. Existem coisas que a gente faz ou fazia que, teoricamente, seria do escopo do bibliotecário, mas a tecnologia, as coisas mudaram tanto que a gente precisa... O que precisa da gente? A gente precisa pensar nisso. Então, no dia a dia, me preocupo muito isso. Aí eu vou dizer como pessoa, Adriana, que estou lá na Universidade de São Paulo, e como presidente da FEBAB, porque a gente está falando sobre, nossa, o bibliotecário é o cara, como ela colocou, nós precisamos fazer isso. Só que no dia a dia, quem está colocando e vendo o nosso trabalho, não está vendo essa inovação, né? Não está vendo essa proatividade, essa sacação, essa mudança. Então, eu acho que é um desafio de dar uma chacoalhada, porque não é só a sua vida que está sendo afetada, é da área como um todo. E eu tenho visto isso na minha pele, né? Quando eu ando nas instâncias políticas, a gente conseguiu até um memorando de entendimento com a ONU, a gente foi para o pessoal da Comissão Nacional dos ODS, tudo... Eu falo, as pessoas discutem comigo política, blá, blá, blá. Quando eu falo que eu sou bibliotecária, se alguém não é porque eu não escondo, eu estou lá, sou da Federação Brasileira, enfim. Às vezes a pessoa fala assim, quando eu falo, então, mas você
que área você vem? Às vezes a pessoa fala assim, eu estava numa mesa cheia de gente do governo, e os caras estavam discutindo sobre a Agenda 2030, os ODS, as possibilidades. Quando eu falei que eu era bibliotecária, a pessoa parou de falar e falou assim, entendi, você quer publicações, então? Parou a conversa. Falei, não mudou nada. Porque essa é a coisa, quer dizer, se eu sou bibliotecária, portanto, eu estava ali para negociar um acervo, entendeu? Não, a gente tem publicação para mandar para o Brasil inteiro. Eu falei, não, o senhor não me mande nada. Eu não quero nada. Falei isso para o presidente da Comissão Nacional dos ODS, que, aliás, é que está filmando, né? Nossa Senhora Aparecida. Ai, senhor, a entidade está aqui, de luz. A entidade é de luz. A entidade é de luz. Mais difícil. Então, assim, a gente tem esse estigma. E a gente, não é que tem o estigma, a gente trabalha esse estigma cotidianamente, gente. E também tem o seguinte, que eu aprendi na vida. De filho só fala mal a mãe, de bibliotecário só fala mal nós, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Som. Alô? Aí. Agora eu vou chamar o Alisson da Abrainfo. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Boa tarde. Tem que ser aqui mesmo, tá? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, a presença, ao convite da comissão, a FESP. Eu estou como diretor executivo da Abrainfo. Assumi o ano passado, em julho. A Abrainfo foi criada em 2012. Na época eu não acompanhei a formação da Abrainfo, não sei como foi feito. E depois eu comecei a acompanhar e na última gestão eu fui diretor financeiro e depois agora diretor executivo. Quando eu assumo como diretor executivo, sinceramente, eu pensei o que a gente vai fazer. Não existe engajamento, os associados não participam. O que está acontecendo? Então, quando eu assumo, essa é a pergunta que eu faço para a diretoria, para o pessoal que curte. O que está acontecendo? Né? E eu me coloquei a tentar entender o que está acontecendo. E como foi o meu método? Nós temos algumas associações, tem a FEBAB, tem CRB, que já bem uma série de papéis. Por exemplo, a FEBAB tem cursos, eventos, congressos. Então, isso está tudo muito bem servido. Falei, aonde que a gente pode agregar? Onde que a gente pode ajudar? Né? Então, a Abrainfo, ela é uma associação que ela congrega profissionais bibliotecários, arquivistas, museólogos, jornalistas, analistas, istas. Ela é aberta. Né? E a ideia é exatamente fazer esse chamamento para a União. Eu entendo que o CRB ele tem a sua limitação legal, né? Então, às vezes muitas pessoas, porque o CRB não dá curso, blá, blá. Tem todo um contexto aí, não é assim tão simples, né? O CRB não pode receber nem doação, quer dizer, a gente quer fazer, quer ajudar, a gente nem ajudar a gente pode. O TCU vai lá e marreta. Isso é complicado. Mas a gente vai encontrando o caminho. Mas quanto à Abrainfo, eu falei, o que está acontecendo? Por que as pessoas não estão engajadas? Será que... Vamos fechar a Abrainfo, então? Se for assim, vamos fechar. Mas antes de fechar, vamos fazer uma tentativa. Né? Houveram outras tentativas também de abrir outras associações que também não deram frutos, exatamente porque não tem associados. E aí a minha pergunta é, por que as pessoas não se associam? Por que as pessoas estão cansadas de conversar com pessoas? Porque a verdade é isso.
Associação o quê? De máquina, de computador, de mesa? Não, associação de pessoas. Se as pessoas não querem conversar em si, entre si e trocar, é porque elas não querem mais se relacionarem. E aí eu acabei intuindo que a gente tem um problema de relacionamento. Então a gente precisa ter um ADR. Né? E como é que a gente faz isso na área? Aí refletindo mais um pouco, e aí eu tomei a liberdade de começar a fazer uns eventos, uns encontros meio diferentes, né? E aí até no Facebook, algumas pessoas da área mesmo, elas falaram assim, nossa, que coisa mais estranha esse evento. Um evento de inteligência emocional. Isso tem a ver com biblioteconomia? Será que tem a ver com biblioteconomia? Esse Alisson é louco mesmo, né? Colocaram um doido agora, para acabar de vez com essa associação. Por quê? Porque, como a gente, de uma forma, está sendo bem atendido na área técnica, tem as faculdades, a FESP, então eu falei assim, olha, vamos tentar um outro caminho aqui, já que está, né? Já que, vamos tentar um caminho. E esse é o caminho que eu venho tentando desde que eu assumi. Então, se vocês forem ver no Facebook, na página, vocês vão ver vários eventos assim, evento de foco, evento de inovação, evento... E o que é isso? Isso daí é uma tentativa de encontrar um caminho para fazer um engajamento. E nós fizemos agora uma última atividade, que foi um curso de liderança, porque aí eu entendi que o nosso problema pode estar nesse quesito. Liderança. Nós precisamos ser líderes, para que nós possamos liderar e retomar a área. Então, nós estamos perdendo terreno. Como é que a gente faz para ganhar terreno? Tem que avançar para cima. E como é que eu avanço? Liderando e não sendo liderado. Montamos um curso com 100 pessoas, 100 profissionais, está falhando aqui, né? 100 bibliotecários, e nós fizemos um curso de liderança informacional via WhatsApp. Via WhatsApp. E eu convidei as pessoas via WhatsApp da rede, da Abrainfo, coloquei lá o convite. E a primeira coisa que a pessoa me pergunta é assim, esse curso vai ser presencial? Porque se for presencial, eu não vou. Falei, não, esse curso aqui vai ser via WhatsApp. Ah, então tá, então eu fico. E assim fluiu o curso, foram 4 meses, nós já finalizamos. E temos um resultado muito interessante, fizemos um trabalho com algumas pessoas de coaching. E nesse trabalho nós levantamos, assim, realmente o que é que as pessoas, por que elas não estão engajadas, né? Tudo bem que nós tivemos um retorno de 20%. Tá? Então, das 100 pessoas, 20 pessoas participaram no presencial. Ah, mas você não falou que era em WhatsApp, online? Sim, mas tinha encontros presenciais. Não era obrigatório, mas tinha encontros presenciais. Exatamente para a gente medir esse engajamento. Né? Então, quer dizer, eu estou recebendo as coisas pelo WhatsApp, tá ótimo. Ah, mas agora eu tenho que ir lá, um encontro. Fizemos um CRB, fizemos aqui, enfim, uma amostragem, isso nos deu algumas informações, e eu acredito ser esse o caminho, e a gente está elaborando agora uma segunda turma de curso de liderança informacional, né? E a gente vai lançar agora no começo do mês essa chamada, para a gente dar ferramentas para o profissional da informação ser líder. Né? Então, todas essas coisas que nós vimos aqui, né, e vamos ver, o cara precisa pegar aquilo e ir para frente. Né? E uma segunda linha que a gente vai desenvolver é isso aqui. Aí você fala, o que é isso aqui? Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas esse é um kit de robótica, desenvolvido no Brasil. Isso aqui é de Belo Horizonte. E por que eu falo desse kit aqui? Porque eu acredito no bibliotecário como um patrocinador desse tipo de ação dentro das escolas, das bibliotecas escolares. Então, assim, o pessoal avança para a nossa área, a gente tem que avançar para cima também. Mas eu não falo para a gente ir lá para o laboratório de robótica. Não é isso, a gente não vai fazer concorrência. É ter isso daqui como um ativo da biblioteca. Então o moleque está lá no recreio, ele quer ir brincar na biblioteca, por que eu não posso dar para ele um kitzinho? Por que eu falo isso? Todo mundo viu hoje de manhã que eu trabalho na área de inovação. A área de robótica, se alguma área vai empregar na indústria no futuro, é a área de robótica. Lembra que eu falei da Tesla?
Na planta, na fábrica da Tesla hoje, 95% é robotizado. Não dá mais para eu ensinar o aluno a ser funcionário ou empregado, bater cartão das 8 às 18, para ficar em chão de fábrica. Então, nós precisamos ter uma ação nessa mudança de mindset. Isso daqui é uma coisa. Né? Então, o que eu estou propondo é que o bibliotecário se aproprie desse tipo de coisa. Né? Então, tem alguns kits, depois quem quiser aqui mais ver os brinquedinhos, não, só faltava, né? Solução, né? Ah, agora é Renaudê agora. Ó, esse daqui é um... Ah, eu tô querendo. Tô querendo não, tô precisando. Esse daqui também é um robozinho que você tem, que você monta, fácil. Então, isso aqui é para uma criança de 8 anos montar. Imaginou que legal você desenvolver esse tipo de atividade dentro da biblioteca? A biblioteca ser reconhecida como um lugar de brincadeira, divertido, né? Então, eu acredito, sinceramente, que o bibliotecário ele tem que ampliar esse papel dele. Assumir essas ferramentas. Tem outros brinquedinhos, quem quiser depois ver, está aqui à disposição, coisas que eu peguei, drones pequenininhos, umas coisinhas super legais. Então, eu acredito que isso daqui também é uma biblioteca. Então, a gente precisa trazer esses alunos para a biblioteca escolar. Lógico, tem outras ações em outras tipologias de biblioteca. Estou falando escolar porque eu acho que precisa realmente de uma ação. Tem a questão das salas de leitura, que é um movimento no sentido de não assumir a biblioteca, né? Dar um contorno nessa história toda. Para mim é o seguinte, a gente tem que batalhar pelas bibliotecas, mas, por outro lado, também o profissional bibliotecário tem que avançar. Entendeu? Então, são duas frentes aí para contra-atacar. Então, assim, só para resumir, para finalizar, a Abrainfo, ela quer a união, eu acho que isso é, acho não, eu tenho certeza que é isso que nós precisamos. Né? Nós não precisamos de mais divisão, nós precisamos nos unir. Tá? Sinceramente, eu não sei o que aconteceu na formação da Abrainfo. Não faço a menor ideia. E também não faço questão de saber. Tá? O que eu sei é o seguinte, hoje eu estou como diretor executivo. E eu quero fazer parceria com todo mundo. Independente do que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Não faço a menor ideia. Mas eu sei que aconteceu alguma coisa. Não sei. Eu sei hoje. E hoje nós estamos aqui dispostos a fazer parceria com todo mundo para que nós possamos ter engajamento. Porque desse jeito que está, não vai ficar legal. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom para ninguém. Tá? Então, assim, estou à disposição de todos aqueles, né? E de vocês também. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? O Thiago e a equipe aqui, muito obrigado. E quero que possamos encontrar e ser líderes do nosso destino. Tá bom? Obrigado. A entidade está descendo devagar. Não briga com a entidade, não briga com essas coisas, gente. Tenho medo. Tá? Vamos brincar. Então, gente, boa tarde. Opa! Boa tarde a todos e a todas. Serei bem breve. Todo mundo me conhece, serei breve. Até porque aqui, né, brincadeiras à parte, eu estou representando, né, a idade, a gente está brincando de entidades, mas o fechamento desse dia, né, estavam prevista a presença dessas 4 entidades. O CRB, muito bem representado pelo João, FEBAB pela Adriana, Abrainfo pelo Alisson, e eu venho falar da ABCIM, Associação Brasileira de Educação e Ciência da Informação. A ABCIM, muitas vezes ela é confundida com a ANSIB. Eu já fui convidada em São Paulo e a pessoa falou assim, você não é da pesquisa? Eu convidei a entidade errada. Já aconteceu isso, né? Chamou a entidade errada, acho que fez lá a oração, veio errado. Então, eu queria aproveitar esse momento, brincadeiras à parte, né, num evento como esse, é muito importante o bibliotecário saber que existe uma entidade de escolas e de professores.
Então, a ABSIM, ela teoricamente, a gente está falando de entidade, e a gente está falando de entidade com pouca adesão. Todas as escolas de biblioteconomia fazem parte da ABSIM? Não, a FESP sim. Todos os professores de biblioteconomia são associados da ABSIM? Pouquíssimos. Eu fui tesoureira numa das gestões e é muito triste saber que vários colegas, que às vezes têm cargos super importantes em universidades federais, estaduais, né, não fazem doação ou associação, que é o valor, gente, de um cafezinho com pão de queijo. Então, a ABSIM, ela conta com um grupo de professores que segura essa entidade. Vou pedir, por favor, abrindo o site da ABSIM, tem lá um sobre. Nós temos a composição, né? Hoje a diretoria da ABSIM está com a professora Marta Valentim, todo mundo conhece, né? A professora Marta é da Unesp, formada aqui pela FESP, e ela não pôde participar, né? Por ela estar lá em Medellín, na Colômbia, num evento que é o Erecim. E eu aqui, a Valéria, né, da FESP, na verdade essa cadeira não é a Valéria, essa cadeira é da FESP. A FESP, ela tem a coordenação região São Paulo. Então, todas as escolas do estado de São Paulo estão sob a coordenação, né, dessa área, que tem a grande intenção de aproximar os colegas de São Paulo. Então, a gente tem a composição, né, da FEBAB, ali sobre coordenadoras regionais, por favor. A gente tem, né, vários colegas, então tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e São Paulo. Por que São Paulo é separado? Porque a gente tem uma grande quantidade de escolas no estado, então fez com que a ABSIM tivesse essa congregação. Como coordenação São Paulo, eu estou representando então a nossa presidente para falar da importância. Assim como as entidades de classe precisam de mobilização, os docentes também, né? As escolas de biblioteconomia, nós hoje temos uma situação bem favorável no CRB 8, que as escolas participam das plenárias, então aqueles números tristes que o João apresentou aqui, todo mês eu volto deprimida das reuniões do CRB, João, vou te contar aqui um spoiler, porque eu fico muito triste com o número de cancelamentos. Então, a gente está na ponta, formando bibliotecários, e a gente tem contato com esses números do CRB, com bibliotecários saindo da área. Eu costumo dizer, Adriana, até alinhando uma coisa que você falou, que eu prefiro um ex-bibliotecário do que um bibliotecário frustrado. Os meus alunos ouviram isso semana passada na minha aula. Você gostou da profissão? Vamos em frente. Não gostou? Sai fora, não vai nem se registrar como bibliotecário. Não venha para uma profissão se ela não te está gravando, né, gente? Vou falar. Não venha para uma profissão se você não tiver tesão por ela, gente. Vai fazer outra coisa, né? Então, eu acho que isso é um papel importante das escolas. Não vou entrar em detalhes, está cansativo. Vocês sobreviveram a esse evento, né? Desde as 8 horas da manhã. Eu estou aqui com essa missão de deixar claro que existe uma associação de escolas e de professores, que a escola não é responsável por tudo. Adriana, a gente combinou isso na hora do café, né, Adriana? Porque é muito difícil a escola ficar com o peso da frustração profissional do aluno. A responsabilidade da nossa vida profissional é nossa, não é da escola, não é das entidades. Se eu tenho uma menina de 20 anos que está lá, cara de pau do bem, como eu digo, a maior competência que o bibliotecário tem que ter é cara de pau. E não é cara de pau negativa, eu digo que é cara de pau do bem, que é essa questão de se colocar como um profissional que entende a realidade do país, que entende a realidade da educação e se colocar à disposição não do acervo, mas da sociedade. As escolas têm um papel nisso? Claro que tem, mas as escolas têm limites. Sabiam que existem as diretrizes nacionais curriculares? As escolas, elas têm que montar o seu currículo de acordo com documentos que, de alguma forma, definem como os cursos de biblioteconomia têm que ser. É claro que existem diferenças, né? A UFMG é diferente da FESP, que é diferente da ECA, que é diferente da UNB, porque existem algumas adequações regionais. O curso, por exemplo, aqui da FESP é muito diferente do curso que me formou lá na ECA. Então, há uma margem, obviamente, né, de adequação, mas os cursos, eles têm um eixo que tem que ter um alinhamento muito grande com a sociedade, né? Cabe à sociedade ir alimentando os cursos irem alimentando a sociedade. E há esse distanciamento. E aqui, né, já indo para os finalmente, uma das coisas que eu gostaria de deixar registrado é esse evento.
né? Muitas e muitas vezes, não vou nem olhar para algumas carinhas, né? Os eventos aqui da escola foram muito criticados. Ai, é muito chato. Aí vem de novo a Adriana Ferrari falar: Valéria, a gente não aguenta mais você. Nossa, veio o Alisson. E aí eles resolveram repensar. E foi difícil repensar, não foi, gente? Dá um monte de coisa errada, gente que a gente convida para falar uma coisa, fala outra. E, enfim, esse mundo real, o mundo real, você está rindo, Adriana? O mundo real é muito mais difícil do que o mundo digital, né? No Facebook todo mundo se empodera. Então, quando a gente tem um grupo de ex-alunos que volta para a escola para repensar a área, é o maior presente, né? E aí que os professores podem receber, né? Então, aqui, em nome da FABS, eu queria dizer que eu e a Adriana, por enquanto, né, somos os únicos professores sobreviventes, né? A gente teve outros ao longo do dia, a Maria Rosa, o Francisco, outros professores que visitaram o evento, mas aqui, representando a escola, eu e a Adriana. Então, para a gente é um grande missão cumprida, né? Então, bibliotecários, empoderem-se, as escolas têm parte nisso? Tem. Visitem o site da ABCIM, vejam, né, por exemplo, o concurso do TCC, que é uma das coisas muito conhecida. Vou pedir para abrir só um linkzinho ali no e-book, tem um livro roxinho ali embaixo, ó. Aperta o e-book. Tem um livro roxinho, esse aqui. Esse livro é resultado de uma série de estudos que a ABCIM vem fazendo, e ele fala sobre a formação do bibliotecário. Então, até para próximos eventos, tem temas muito interessantes, e hoje a formação do bibliotecário ela é uma formação maior, ou seja, a gente tem que falar com o arquivista, a gente tem que falar com o museólogo, e a gente tem que se reaproximar da sociedade. Isso que a Adriana falou também. Técnica é meio. São super importantes esses meios para que a gente atinja o nosso objetivo. Mas a nossa grande razão de ser é a sociedade, é a comunidade, por isso que os meus alunos até compraram links ali, né? Que a gente adora isso, a gente adora falar dessas questões aqui na Agenda 2030, né? Essa questão da nova biblioteconomia, que não devia ser chamada de nova, né? Porque ela se perdeu e está voltando, não sei. O importante é que mais gente está falando sobre essa presença política do bibliotecário. Então, já indo para os finalmente, está todo mundo cansado, eu só queria reforçar, então, a importância da ABCIM, a conclamar, já que está gravado, né, os professores de biblioteconomia a se associarem à ABCIM para que a gente tenha esse fortalecimento. Hoje, sim, são poucos professores que vêm trocando as funções para que a ABCIM continue, né, funcionando. Então, convido vocês a conhecer, a gente tem todo o material da ABCIM, é de acesso livre, então livros, visitem os e-books, a revista Palavra-Chave, que, né, era da Associação Brasileira de Bibliotecários, meu primeiro artigo científico eu publiquei na APB, na Palavra-Chave, está toda online, então convido vocês a visitar essa associação, a ABCIM, e agradecer mais uma vez, né, o fato da associação ter sido convidada para esse evento. Bibliotecários e bibliotecárias, a mudança só vai acontecer se a gente sair, né, do nosso ostracismo, ou seja, a gente só muda mudando. E eu queria agradecer muito porque vocês pegaram um sábado ensolarado e aproveitaram esse sábado para repensar a profissão, e isso é muito positivo. Muito obrigada. Alô? Eu tenho que abaixar bastante, que a professora usou. Bom, a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem perguntas? É que eu sei que está todo mundo desesperado. A gente vai abrir para o sorteio. E eu só queria... Obrigado. Pessoal, eu só queria... Eu gostaria de agradecer, em nome do Infoco, né, é nosso primeiro evento, agradecer toda a equipe, os alunos que vieram para ajudar também, os professores, os palestrantes, porque tirar o sábado para vir, ninguém aqui recebeu nada,
né? Ó, aquele cheque vai voltar. Sinta mesmo. A gente agradece a todos que participaram. A gente espera que esse seja só o começo de um debate que venha para melhorar, né, para agregar a biblioteconomia, porque ficar reclamando é fácil. Vir aqui, repensar e debater, ninguém gosta. Quer dizer, vocês gostam, né? Porque precisa. E ficar em casa ou ficar atrás do balcão da biblioteca reclamando, a gente não vai mudar nada. Acho que nós podemos ser protagonistas da nossa profissão e só depende da gente. E bibliotecários unidos são muito mais fortes, né? De qualquer profissão, e o bibliotecário, nós somos poucos, mas somos muito fortes e temos capacidade para trabalhar e estar em qualquer lugar que tenha informação. Então, muito obrigado. E agora o sorteio.